Esse é o Ancapso e nós vamos falar da possível suspensão da ação penal contra Bolsonaro e os outros acusados lá pelo 8 de janeiro no STF. Sim, a Câmara tem o direito de suspender essa ação penal porque existe um deputado envolvido, o Ramagem. O Ramagem é deputado, diplomado, né, e está nessa coisa toda, então ele pode suspender essa ação penal inteira se isso for votado na Câmara. Agora, será que vale a pena? Porque, veja, é o que eu falo para vocês, a gente sabe que essa ação penal contra o Bolsonaro é pura perseguição, uma coisa realmente absurda. Mas no final das contas, isso vai ter a resposta para eles. Ao bater no Bolsonaro, estão fazendo o Bolsonaro crescer. Será que seria uma boa estratégia parar essa ação agora, ou é melhor deixar os caras cometendo erro até essa coisa explodir na cara deles, né? Porque, veja, tem várias outras formas disso dar errado para o Supremo, mesmo muito antes do que seria a nossa visão. Como eu falei para vocês, eu acredito que se você botar aí um horizonte do próximo presidente, já pode ser que a gente consiga reverter essas coisas todas aqui no Brasil mesmo, sem depender do Trump, sem depender de ninguém, a gente consegue resolver essas coisas todas aqui. Será que vale a pena isso daqui? Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Luigi Brioco, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que acontece aqui? O Cláudio Dantas está lembrando de uma possibilidade aqui, que é uma possibilidade real, tá? Aqui, ó, o artigo 53 da Constituição estabelece no parágrafo 3º que, recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa do partido político nela apresentado e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Ou seja, ele está falando aqui de sustar o andamento da ação, presume-se, em relação a este deputado, mas você pode ter o entendimento de que isso trancaria a ação penal completamente, toda a ação penal do STF. Enfim, é uma possibilidade, eu acho que é possível que seja feito isso. Vai ter voto suficiente para aprovar isso daqui? Aí que está o problema, eu acho que isso daqui acabaria conflitando com a anistia. Tem duas coisas. Primeira coisa, tem a questão de conflitar com a anistia, eu acho que é melhor ir pelo caminho da anistia, o pessoal está mais sensibilizado para isso, já está todo mundo envolvido nesse caso. Além disso, é o que eu falo para vocês, esse tipo de ação do STF dá força para o Bolsonaro, ao contrário do que o pessoal fala. Como eu já falei no outro vídeo, Bolsonaro está sendo visto como o anti-establishment, justamente porque o establishment está brigando com ele, está sendo colocado como anti-Lula, justamente porque o Lula está brigando com ele, e isso são duas coisas que o eleitor brasileiro quer muito para o próximo presidente. Por mais que o pessoal tenha ficado chateado com o Bolsonaro no mandato anterior, por conta da pandemia e coisa e tal, ele vai estar reabilitado para 2026 ou para 2030. Porque o que acontece nesse caso, né? Como eu mencionei para vocês, vamos supor que ele foi condenado, está na cadeia, está preso em 2026, não tem nenhuma chance de concorrer em 2026. Beleza, aí elegem o Tarcísio, ou a Michele Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, ou uma figura qualquer da direita apoiada por Bolsonaro. O próximo presidente da República vai nomear 3 ministros do STF. Já tem 2 lá que foram indicados por Bolsonaro, mais 3 dá 5. 5 ainda é minoria, né? Porque são 11 ministros, então dá 5 a 6, a maioria ainda estaria com a esquerda. Só que você tem, possivelmente você vai ter também o Senado com maioria do Bolsonaro, daí pode fazer um impeachment de ministro do Supremo, coloca mais um ministro de direita e aí pronto, acabou. Não importa o que o STF decidir agora, essa coisa pode ser desdecidida, a coisa toda pode ser alterada ainda em 2030. Aqui, ó, olha só. O Luiz Fux sai em abril de 2028, a Carmen Lúcia sai em abril de 2029, o Gilmar Mendes sai em dezembro de 2030. Então, esses 3 aqui, ó, vão ser alterados pelo próximo presidente da República. Depois ainda tem 2 que vai ser pelo seguinte, o Fachin e o Barroso serão substituídos pelo presidente seguinte. Mas repara, esses 3 aqui, mais os 2 que o Bolsonaro já indicou, e mais um que eventualmente, o Alexandre de Moraes talvez, que seja tirado por impeachment, já deu maioria para a direita em 2030. 2030 já consegue-se reverter tudo que foi decidido pelo STF contra Bolsonaro a favor dele. 2030 já se consegue reverter tudo que foi decidido contra Bolsonaro a favor dele. Não é o STF mudar de posição, eles mudam mesmo, mudaram com Lula, muda com qualquer coisa, por que não mudar com Bolsonaro também? É só fazer uma ação rescisória lá, rever tudo e liberar Bolsonaro. E mais do que isso,
pode desfazer a coisa toda e prender o Lula de novo, voltar com a ação do mensalão todo, do Lava Jato toda, e prender a galera toda de novo, né? Então, ou seja, isso a gente sabe que tem. Agora, essa possibilidade de já interromper essa ação penal contra o Bolsonaro é que eu não sei se é uma coisa boa no final das contas. Poder pode, tá? Mas aí qual que é a questão? Pode ser que o Supremo entenda que isso aí só prende com relação ao Ramagem. Então a ação fica presa com o Ramagem, mas o resto dos réus continua caminhando no STF do mesmo jeito, ou seja, não ajudaria Bolsonaro neste caso, né? E, além disso, você enfraqueceria o pedido por anistia, porque ficaria parecendo que é um pedido para ajudar o Bolsonaro, né? Ao contrário, não é isso que está acontecendo. O pedido da anistia é um pedido que tem muita força nesse momento. Está o pessoal da esquerda chorando aqui, ó, chamando de lockout parlamentar da extrema-direita. O que é lockout? Lockout é greve de empresário, tá? O pessoal da esquerda acha lindo o trabalhador fazer greve, mas não gosta quando o empresário faz greve. Se o empresário, os trabalhadores ameaçam greve, o empresário fala, então eu vou fechar a empresa aqui, vou demitir todo mundo. Aí não pode, é lockout, está proibido, não pode fazer isso. E, bom, eu como libertário, vocês sabem a minha opinião, né? Se você não está agredindo ninguém, você tem o direito, né? Da mesma forma que os empregados têm sim o direito de fazer greve, de se reunir e decidir não trabalhar e coisa e tal, o patrão também tem o direito de fechar a empresa lá, então não vai ter empresa também não, vou fechar essa coisa aqui e pronto, e acabou a empresa. A empresa é dele, ele faz o que ele quiser, né? Então, lockout é um nome ruim que eles usam para esse negócio de greve de empresário, né? Por quê? O que eles estão criticando aqui é a obstrução. A direita já falou que está obstruindo a Câmara, nada será votado até ser votada a anistia aos acusados pelo 8 de janeiro. Né? Isso está com uma coisa em alta, com o recuo do Alexandre de Moraes no caso da Débora e de outras pessoas, isso é uma coisa positiva. O vice-líder do PSD lá, o Reinhold Stefani, já falou que vai assinar o requerimento, ou seja, o pessoal do STF está ameaçando o Kassab. Eu já falei para vocês, o Kassab não vai se intimidar com isso. O Kassab está num jogo muito maior que o Alexandre de Moraes, no final das contas. E qualquer coisa ele bota o vice-líder dele lá para agir e fazer as coisas e pronto, resolvido o problema, né? No final das contas, o Mota e os líderes priorizarão o PL da anistia essa semana. Por quê? Tem que votar o pedido de urgência essa semana para votar o mérito semana que vem. Lembra, domingo, dia 6, é a manifestação lá em São Paulo. Bolsonaro está convocando aqui, ó, dia 6 de abril agora, domingo que vem agora, esse domingo agora, lá na Paulista, 2 horas da tarde, vai estar lotado aquilo lá, muita gente mesmo. E é muito importante exatamente para mostrar força e garantir a aprovação da anistia. Garantir a votação de urgência consegue só com os deputados do PL. Os deputados do PL já conseguem fazer urgência e aprovar essa semana. Para garantir a aprovação da anistia como um todo, é importante ter também apoio de outros parlamentares. É importante mostrar apoio a isso daí, mostrar que a população está deste lado, né? E uma vez que passou na Câmara, muito difícil ser barrada no Senado no final das contas. Temos que fazer esse esforço. Eu acho que isso daqui é o principal. Essa alternativa de bloquear a ação no STF, eu não sei se passaria, não sei se seria uma coisa útil. E é lógico, tem também outras opções, né? Pode ser que o Alexandre de Moraes acabe sendo alvo da lei Magnitsky, que o Trump faça alguma coisa, mas é o que eu falo para vocês, os problemas nossos aqui no Brasil, quem tem que resolver é a gente mesmo. Achar que a gente vai depender do Trump para resolver problema aqui, se ele ajudar, ótimo, acho excelente. Que bom que ele está ajudando, mas quem tem que resolver a coisa é a gente aqui mesmo. E a gente tem caminhos para fazer isso. O caminho do Bolsonaro, da anistia, é um excelente caminho para esse tipo de coisa, né? Vamos ver, vamos ter uma semana quente essa semana, domingo que vem vai ser muito importante e a semana que vem também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.